Graça e paz, queridos. Fui, de certa forma, impactado essa semana por um texto, escutando uma mensagem, e ele dizia que a característica de uma igreja modelo são 3 aspectos: a fé, a esperança e o amor. São esses 3 aspectos que fazem parte de uma igreja modelo, de uma igreja que serve como aquela na qual os outros se espelham, naquela que os outros vão olhar e vão dizer: eu também quero isso. E escutando um pouco aquilo que o pastor Arno pregou semana passada, se você não ouviu, está na internet, você ainda pode recuperar. Ele falou exatamente sobre fé. E eu pensei assim, puxa, dentro desse aspecto a esperança seria o próximo tema. Seria uma boa ideia. Só que como eu não vou nas boas ideias, a gente pergunta para Deus e Deus diz: pode ir. Eu queria ler um texto de Jeremias, profeta Jeremias, Antigo Testamento, um pouquinho depois de Isaías, no capítulo 29. Leia os primeiros 14 versículos. Jeremias, capítulo 29, os primeiros 14 versículos. Diz o seguinte: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e aí não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Para entender um pouquinho o contexto desse trecho que eu li, o povo estava naquele momento que por muitos anos os profetas haviam dito para eles: voltem para Deus. Parem de buscar ajuda em outros deuses, parem de adorar outros deuses, parem de fazer tudo aquilo que é mal, parem de fazer tudo aquilo que vai contra a aliança, voltem-se para o Senhor, voltem-se para Deus, e vocês vão voltar a ser
aquela grande nação temida pelos outros povos, temida por todos os outros, vocês vão voltar a ser. Mas parece não, essa mensagem entrava por um ouvido e saía por outro, não mudava nada no coração deles. E aí, à medida que chegava mais perto dessa época do exílio, os profetas começavam a falar com mais intensidade. Alguns profetas mostrando, como o próprio Oséias, mostrando que o povo estava como que uma adúltera, que ou uma prostituta, que preferia ficar lá naquele prostíbulo, ao invés de viver junto com o marido, viver um lugar cercado, um lugar protegido, um lugar de amor, um lugar de verdadeiro relacionamento. E o povo, nada de mudar. E aí nessas alturas, Deus diz, chega. Agora vocês vão experimentar um pouco o que vocês realmente estão pedindo. Vocês vão viver longe da cidade de vocês, vocês vão viver longe do templo, que era o espaço onde eles tinham um relacionamento com Deus. Vocês vão viver longe da casa de vocês, e não só isso, vocês vão viver numa outra nação, onde que vocês não vão ser donos de vocês mesmos. Vocês vão ter que servir a essa outra nação, não nos mesmos moldes que eles tinham ouvido da história, que era na época do Egito, mas eles não poderiam viver mais. E um desses profetas que entra nesse projeto todo é justamente Jeremias. O povo do norte já tinha sido exilado e agora faltava ainda o povo do sul, o povo que morava em Jerusalém e os arredores, faltava esse povo ainda sair. E Jeremias começa a dizer assim, pessoal, é o seguinte, o inimigo está vindo do norte, ele está vindo aqui para nos buscar, e a palavra do Senhor agora é, entreguem-se. Vocês vão ser deportados, deixem-se levar. Agora pense como uma mensagem dessa cai no coração daqueles que acham que são o grande povo de Deus. Isso não vem de Deus. Isso não é Deus falando, isso é calúnia. Como que pode Deus dizer que a gente é para se entregar ao inimigo? Não tem isso, não pode ser. E começaram a ficar brabos com Jeremias. Jeremias, quando foi chamado, ele tentou se esquivar do chamado, dizendo, Deus, eu sou muito jovem, eles não vão me ouvir. E Deus diz assim, não interessa a tua idade, interessa o Deus a quem você serve. E aí ele, foi. E ele, inclusive, depois ele foi conhecido na teologia como o profeta chorão, mas não porque ele chorava, dizendo, oh Deus, eu não consigo, não. Porque ele justamente ouvia Deus falar, ouvia Deus dizendo a respeito do que ia acontecer, falava isso ao povo e percebia a cegueira, a surdez desse povo. E ele chorava pelo próprio povo, pelas pessoas, porque ele dizia, pessoal, é Deus que está agindo e eles, nada. E aí, um pouco antes desse texto, algumas pessoas aí nessas alturas já tinham sido deportadas, e elas de certa forma revoltadas e dizendo isso não pode ser de Deus, não pode ser, não pode ser. E aí vem um profeta e ele diz, eis que te digo, talvez tenha dado aquela... Sim, diz o Senhor. Isto que vocês estão passando, em 2 anos, mudará a sorte de vocês. Em 2 anos, vocês voltam para casa e vai estar tudo bem. Jeremias escuta isso e diz assim, meu caro, a questão é o seguinte, o profeta, para ser reconhecido, isso era na época assim, que quando ele traz uma boa notícia, ele vai ser reconhecido como um profeta verdadeiro se essa boa notícia se realizar. Até aí Jeremias não tinha falado nada, ele só tinha confirmado a questão, e ele diz, é bom, é bonito o que você diz. Aí no que ele termina de dizer isso, Deus diz para ele assim,
mas é mentira o que falou. Não fui eu que mandei ele falar. E pode dizer para ele que até o final desse ano ele morre. E Jeremias tem que falar isso para o povo e diz assim: povo, isso que ele está falando é uma mentira. Pensem na frustração, pensem no desespero, pensem na questão do que o povo, naquele momento que tinha se alegrado, que fosse por alguns momentos dizer assim: isso vai passar por um pouco tempo, de repente houve... Tudo bem, era daquele profeta que está todo mundo já de cara virada para ele. Mas de repente ele dizer: não vai ser. Eu não sei se isso era meio que no final do ano, eu sei que em pouco tempo esse profeta, ele morre. Logo, o que Jeremias fala, bateu. Mais uma vez, aquele... E aí, entra o capítulo que nós lemos até agora. E aí, entra essa questão de... Talvez o povo perguntando: puxa, mas como será o amanhã então? Como será? Como vamos viver então? Até quando vamos ficar aqui? Como que vamos ficar nessa situação que não está legal para nós? Essa situação de que nós não podemos viver nas nossas casas, não podemos viver nos nossos lares, não podemos viver na nossa terra, junto ao nosso templo, junto ao nosso Deus, que a gente já esqueceu faz tempo, mas nessa hora de repente fica importante, né? Como é que vamos fazer isso? E aí, parece que Jeremias vem com mais uma ducha de água fria. Ele diz assim no versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. Espera aí. Se Deus está falando que é para plantar, construir casas, firmar relacionamentos e se multiplicar, isso quer dizer que não vai ser por 15 dias que a gente vai ficar por aqui, não. Aliás, daqui a pouquinho, mais alguns versículos adiante, ele fecha isso dizendo assim: hora que fechar os 70 anos. Querido, 70 anos é tempo. Alguns que entraram lá não vão mais sair dali. Outros vão nascer ali, não vão conhecer, pelo menos não vão saber o que era a história anterior. Talvez alguns nasçam e morram ali naquela terra. E isso nos dá a impressão de que Jeremias, a mensagem de Jeremias, ou na realidade a mensagem de Deus através de Jeremias é do tipo assim: se acomodem, baixem a guarda, parem de fazer qualquer coisa, porque vocês vão ficar aí mesmo, então sofram o que vocês têm que sofrer. Mas não é essa a mensagem. A mensagem que Deus fala está muito longe de se acomodem. Está muito longe de simplesmente sofram porque vocês precisam aí. Não. A mensagem está baseada no quê? A mensagem está em edifiquem, cultivem, criem relacionamentos e se multipliquem. Não tem nada a ver com se acomodem. Tem a ver com fazer algo, tem a ver com crescer, edificar, tem a ver com ir em frente. Talvez não daquela maneira como a gente gostaria, não daquela maneira como a gente pensaria que fosse, mas é uma questão de tomar uma postura de dizer: eu sigo adiante e vou fazer o melhor. Aliás, poderíamos dizer, se parece que não tem saída, a saída é fazer o melhor.
É não simplesmente começar a murmurar, começar a reclamar, começar a chutar o pau da barraca, chutar o balde, não sei o que mais que quiser chutar. Normalmente a gente quer chutar um monte de coisa nessas horas. Não, é fazer o melhor. Quando eu comecei a olhar esse texto, algumas vezes eu parava e dizia, Deus, é isso mesmo? É esse texto dessa vez? Porque esse texto ele nos lembra uma situação bastante atual. Se nós olharmos para a situação da nossa nação, nós vamos ver que é uma situação não nada agradável. É uma situação que, se você for ler os jornais e tudo isso, a palavra máxima que está lá é crise, é dificuldade, é isso. É isso que a gente lê. E nós gostaríamos que tivesse alguém que dissesse assim, legal, essa questão agora é mais 15 dias e aí uma reviravolta vai acontecer e vai... Queridos, eu não tenho essa palavra. Alguém tem? Se tiver essa palavra do Senhor, pode dar hoje. Mas eu não tenho. E aí, muitas vezes, a nossa primeira tendência é pensar, não me crucifiquem ainda, a primeira tendência da gente pensar é, vamos sair daqui. Vamos sumir do mapa. Nós estamos numa época onde que o escapismo ele é muito forte. Surgiu uma dificuldade, surgiu uma situação complicada, vamos dar no pé, vamos sair. E eu não estou dizendo para ninguém aqui que se de repente veio de Deus a palavra, é momento de você sair do Brasil, não vou ser eu que vou dizer, não saia. Não é isso. Mas a questão é, o que vai fazer, o que eu vou fazer enquanto eu estou aqui? O que eu vou fazer enquanto eu estou nessa situação que não está legal, nessa situação que não está boa, nessa situação que não está favorável? O que eu vou fazer? Vou fugir? Vou escapar? Ou vou continuar fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu dou conta, e fazer aquilo da melhor forma possível? Essa questão, ela está viva em muitas outras áreas da nossa vida. Em áreas de relacionamentos, em área de familiar. Nós escutamos um testemunho hoje. Pensou, se de repente desistisse, não está legal e tal, saiu de casa, então se virem. Não. Continuar orando, continuar batalhando, buscar pessoas para ajudar. Se a situação no relacionamento não está legal, ok, vamos largar esse relacionamento. Opa, peraí, será? Será que essa é a melhor saída? Será que essa é a melhor solução? Numa questão de trabalho, uma questão de emprego, puxa, não está legal, não está bom. Tudo bem que nessa época agora a gente acaba dando mais valor para o trabalho do que antes, né? Antes a troca de trabalho era bem mais tranquilo. Ok, não quer dizer que toda vez que eu troco de trabalho eu estou fazendo o maior erro, nada disso. Mas a questão é, o que adianta se eu estou vendo que as coisas não estão boas, simplesmente sentar e esperar que o mundo inteiro mude a situação, mude a circunstância, para depois eu ir em frente? Esse texto diz, em primeiro lugar, edifique, construa. Se não está bom, faça alguma coisa. Cultive. Isso quer dizer, dá trabalho. Vai trabalhar, vai ter esforço, vai ter alguma coisa a fazer além do que fazia anteriormente. Continue com os relacionamentos. Cresça, multiplique-se. Não há momento de simplesmente largar tudo. Há momento de buscar uma esperança em algo que possa dar uma força para ir além de toda essa situação. Tem no meio da história do povo na época de Jeremias, que o povo não aceitava essa questão e dizia assim, não vou fazer isso. Na realidade, eu vou buscar a minha solução. E a solução deles qual foi?
juntar o povo e sair correndo e buscar asilo lá no Egito. Ali onde que eles já foram uma vez escravos, resolveram ir para lá. E Jeremias dizendo para eles, pessoal, não é fugindo. Não é por aí. Deus está dizendo, não vão para o Egito, não busquem o seu reforço no Egito. Não é lá. Muitas vezes nós achamos que nós temos as boas ideias. Nós achamos que nós sabemos o que vamos fazer, nós sabemos aonde que nós vamos fazer. E às vezes fazemos exatamente o contrário daquilo que nós pensamos. Quantas vezes nós não fomos poupados porque a nossa vontade não prevaleceu? Estava até conversando um pouquinho agora. Quantas vezes a gente não está de acordo com o local de trabalho, a gente vê que ali não tem como crescer, talvez o ambiente não é melhor e tal, e de repente abrem-se portas. E você acha, puxa, está aí, uma boa porta para sair desse local e ir para um outro local. E aí você se esforça, conversa com o chefe, convence o chefe do setor, convence uma série de pessoas. A hora que está tudo ali, bate na trave. E o local se fecha. E aí? E aí você pode entrar naquela, eu sabia, não ia dar, não ia, né? Eu entrar naquela reclamação. Ou então você entende isso como sendo de Deus e diz, ok, Deus, se foi essa a tua vontade, ok. Vemos isso como um livramento. E o que faz? E aí começa a fazer tudo bagunçado, e aí continua no trabalho assim, só fazendo o pior para ver se... Não, pega lá e começa a trabalhar e faz a coisa bem feita de novo. Mantém o nível do trabalho e de preferência ainda cresce no nível do trabalho. Quando daí, mais tarde, percebe-se que aquela área para onde você queria ir, acaba de fechar. E os que estavam naquela área foram, ou, não sei se teve alguns que foram remanejados, mas muitos, a maioria, foi mandada embora. Essa é uma situação que um membro aqui da igreja experimentou. E aí, mais tarde, de novo, abre portas e dessa vez Deus diz, vai. E aí foi. Mas aí entra essa questão. Enquanto as coisas não melhoram, enquanto as coisas não mudam, enquanto as coisas não são diferentes, o que eu faço? Eu edifico. Eu cultivo. Eu me esforço. Eu faço melhor. Eu não me acomodo. Eu não simplesmente paro para reclamar. E aí entra o próximo texto, o próximo versículo, no versículo 7, que diz, procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E não é só trabalhar e tudo isso, quanto também buscar a paz desse local, a paz desse relacionamento, a paz dessa nação. Queridos, nós estamos hoje em dia, voltando um pouquinho no exemplo da nação, e eu vou ficar rondando nesses todos os exemplos, mas vejam o seguinte, pegar um exemplo bem prático aqui. Nós estamos escutando todo dia, vamos sair um pouquinho da crise, vamos entrar um pouquinho na dengue, né? Nós estamos escutando todo dia, dengue aqui, dengue lá, e tal. Qual que é a nossa primeira reação muitas vezes? Nossa não, só daquele pessoal lá fora, nossa não é isso. Mas lá fora, pessoal, a primeira reação é porque o governo não faz nada, porque o governo não resolve, porque o governo não é isso, estamos pagando altos impostos para isso, estamos fazendo isso, mas o governo não dá conta, fica só roubando, fica isso, ao invés de nós orarmos por essa nação, orarmos pelo nosso governo. Não digo que eles estejam fazendo tudo certo. E não digo também que nós tenhamos que aceitar tudo do jeito que está fazendo. Mas adianta nós ficarmos amaldiçoando o nosso governo? Adianta nós ficarmos xingando o nosso governo, zombando do nosso governo, desfazendo do nosso governo? Eu sei que ele está dando motivos para muito disso, mas o que vai adiantar nós fazermos isso? Não seria muito melhor? Primeiro, no exemplo da dengue, nós fazemos a nossa parte?
que é limpar os nossos jardins, limpar os nossos quintais, limpar onde nós vemos alguma água parada, e nem que seja no vizinho, que seja na rua, seja alguma coisa. Não é a nossa parte fazermos isso, mas ao mesmo tempo orarmos a Deus e aí buscarmos dele a estratégia do que fazer. Pode ser que a estratégia de Deus de repente seja em algum momento, não sei, sair à rua e fazer alguma manifestação. Pode ser. Mas aí não vai ser no impulso, não vai ser simplesmente naquela ideia de, eu vou aquela quebradeira toda, não. Vai ser da maneira que Deus assim ordenar. Se Deus vai na minha frente, será que uma manifestação não vai fazer muito mais efeito do que fazer essa badernagem muitas vezes que acontece aí? É só com quebradeira que eles escutam. Será? Será que não existem outras estratégias? Mas a nossa função não é uma mera função, de novo, de ficarmos ali acomodados, de ficarmos lá sentadinhos e não fazendo nada. Não. Só que a nossa questão é buscar a paz. A paz aqui fala do shalom. Vocês já ouviram muitas vezes esse termo shalom e sabem que shalom não é apenas o nome da nossa igreja. É também paz, bem-estar e todos os outros 24 significados ou mais que a palavra tem. E aí, de novo, entra a nossa intervenção. Entra a nossa função de nós irmos e fazermos algo, de nós irmos atrás, só que não saímos simplesmente fazendo, porque nós precisamos de Deus a estratégia do que fazer. Não adianta, queridos, nós ficarmos nos revoltando o tempo todo, não é isso. Nós precisamos, sim, indignação, sim. Não precisamos nos acomodar? Não vamos nos acomodar, mas vamos buscar em Deus o que é o melhor. Seja no nosso local de trabalho, seja no nosso relacionamento, seja no que for, queridos. A nossa questão é, precisamos buscar o melhor daquilo. Buscar o melhor nem sempre quer dizer passar a mão e dizer, não, está tudo bem. Quem é pai aqui, quem são pai, mãe aqui, sabe muito bem que às vezes o melhor para o filho é colocar os limites, e às vezes esses limites eles precisam ser sentidos. Às vezes os limites não são apenas observados, eles são sentidos. Mas puxa vida, queremos o melhor dos nossos filhos? Precisamos educá-los, precisamos discipliná-los. Então esse melhor não quer dizer simplesmente dizer que está tudo bem, não. Mas buscar o melhor é buscar o melhor. E é o melhor da cidade, não em primeiro lugar buscar o melhor que eu quero. A nossa tendência é uma tendência muito egoísta muitas vezes, de nós olharmos o que ela tem por nos oferecer. Aliás, uma das traduções no alemão, ela traz assim, busque o melhor da cidade. E isso dá muitas vezes a entender, busque o que a cidade tem de melhor a te oferecer. Não é isso que está escrito aqui. Busque o melhor da cidade. Busque o melhor do seu emprego. Busque o melhor do seu cônjuge. Busque o melhor do seu familiar. Busque o melhor dali onde que você se encontra. Do seu cliente, do seu fornecedor. Busque o melhor. Essa é a nossa postura como filhos de Deus. A nossa postura não é, em primeiro lugar, o que podem me oferecer, e sim buscar o melhor do outro. Não vou ser ingênuo, não vou ser entreguista, mas eu vou buscar o melhor do outro. E é interessante a promessa que vem em cima disso. No versículo 12 diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui, queridos, ele está dizendo, a hora que você buscar o melhor do outro, a hora que você edificar, você cultivar, você crescer, você multiplicar, a hora que você estiver olhando para fora e não ficar olhando só para o teu probleminha, você vai encontrar a Deus. Não é uma questão de troca, não, faça isso, não é uma receitinha, não, é uma questão de atitude, é uma questão de postura. No momento que eu estiver olhando pelo próximo, olhando para o próximo, olhando para aquilo que eu estou fazendo, olhando para o outro, da melhor forma possível, eu vou encontrar a Deus nesse processo. Eu vou invocar e Deus vai me responder. Sabe, muitas vezes esses textos são colocados sempre com aquele textinho de caixa de promessa,
E aí vira aquele negócio assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, e isso serve para te tirar de qualquer enrascada. Tá, também. Mas não é o primeiro objetivo. O objetivo de Deus responder é Deus estabelecer o propósito dele na sua vida. E como é que eu vou entender esse propósito se eu estou tão olhando, tão fixamente olhando para mim e ver o que eu quero, o que eu posso? Aliás, nós muitas vezes nas nossas orações nós temos sido manual para Deus. Nós temos mostrado para Deus como Ele deve fazer, o que Ele deve fazer, o momento que Ele deve fazer. Nós temos uma tendência muito fácil de ficar dizendo para Deus como Ele deve agir. E esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo, me busque, e você vai escutar o que eu tenho para a tua vida. E aí a gente sabe que o que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós temos para nós. Se é que nós cremos nesse verdadeiro Deus. Se é que nós cremos num Deus que quer o melhor de nós. Se é que nós cremos num Deus que já fez de tudo para que nós pudéssemos viver junto a Ele. Então, queridos, esse texto está nos dizendo que se eu estou numa situação que não é agradável para mim, uma situação onde que não está tudo favorável para mim, não é o momento de eu resignar, e sim é o momento de eu construir, edificar, crescer, ir em frente. Não é um momento de eu simplesmente praguejar, de um momento de eu murmurar, e sim um momento de eu buscar o melhor, abençoar, falar, proferir, profetizar o melhor de Deus para essa cidade, para esse local onde que me encontro, para essa situação que me encontro. E não é um momento de eu simplesmente abrir mão, mas é um momento de eu buscar a esperança, buscar entender o propósito de Deus, e aí nesse propósito fazer o que é a vontade dEle, fazer aquilo que Ele quer da minha vida. É isso que Deus busca em nós. Quando nós entendemos de que Deus está acima de nós, querendo o melhor para nós, mesmo que isso às vezes seja suportar e superar desafios, vamos poder viver diferentes. Vamos poder viver de uma forma muito mais adequada. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma oração muito conhecida, que volta e meia aparece aí nos Facebooks da vida, que ele fala exatamente nesse sentido: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, e coragem para mudar o que for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas. E em nenhum momento desses, resignar, entregar os betes, desistir, e sim buscar em Deus. É isso que vai nos dar esperança. Nós vamos passar por situações boas, agradáveis, muitas. E algumas talvez não tão boas. E é nesse momento que nós vamos depositar a nossa esperança em Deus. Vamos buscar nele a força de superarmos, de não nos entregarmos, mas buscarmos aquilo que Ele tem para nós. Dá para concordar com isso? Acho que dá, né? Nós estamos aí no começo do ano. Não sabemos o que temos pela frente. Mas uma coisa nós sabemos: Deus é maior.
Ele está acima de todas as coisas. Ele nos conhece. Sabe que o nosso coração pertence a Ele. Se Ele permitir que a gente passe por alguma situação, Ele não vai desistir de nós e não vai nos abandonar. Podemos ter essa esperança? Podemos ter essa postura, essa garantia? A garantia é: Deus nunca nos abandona. Amém? Glória a Deus. Talvez temos pessoas aqui que, de alguma forma, talvez não tenham essa certeza, ou essa segurança, essa firmeza de saber, puxa, eu gostaria de ter essa esperança, eu gostaria de ter essa segurança, saber que minha vida está nas mãos de Deus e que Ele vai cuidar de mim e eu vou fazer a minha parte e Ele vai fazer a parte dele. Talvez porque nunca soube colocar o seu coração nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus. Nós gostaríamos de te dar essa oportunidade hoje. Nós gostaríamos que você hoje pudesse dizer assim: não, eu quero viver debaixo dessa esperança viva, eu quero viver debaixo dessa segurança, eu quero viver debaixo dessa clareza de que a minha vida pertence a Deus. Como é que fazemos isso? Basta você convidar ao Senhor Jesus a entrar na sua vida e deixar que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Como fazemos isso? Só convidando Ele, através de uma oração. E para isso eu convido todos a se colocarem em pé, por gentileza. Nós queremos fazer essa oração e você pode repetir, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado que o Senhor me ama. Muito obrigado que o Senhor se importa comigo. Obrigado que hoje eu posso reconhecer que a minha vida sem o Senhor não está completa. Por isso hoje eu convido o Senhor a entrar na minha vida. Seja o Senhor o meu Salvador, perdoando os meus pecados. E seja o Senhor da minha vida, me dirigindo os passos, levando para o propósito que Deus tem para mim. Eu hoje reconheço que o Senhor Jesus é Filho de Deus Pai, que veio a esse mundo em carne, viveu aqui como um homem, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à direita de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Pai querido. Obrigado que nós podemos ter a plena certeza de que as nossas vidas estão em Tuas mãos. E Pai, nós sabemos que, independente do que está à nossa frente, o Senhor não muda, o Senhor não é pego de surpresa, e o Senhor não abandona os seus. Por isso, Pai, eu te louvo e te agradeço que nós podemos olhar para frente, para esse novo ano, com uma firme esperança de que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que nós possamos a cada momento não ter uma postura de resignação, não uma postura de não fazer nada, e sim uma postura ativa de fazermos o melhor, buscando o melhor da nossa nação, buscando o melhor da nossa igreja, buscando o melhor dos nossos relacionamentos, buscando o melhor do nosso local de trabalho, buscando o melhor daquilo do nosso local de estudo, daquilo que nós fazemos, buscando a paz, buscando realmente a Tua intervenção em cada uma dessas situações.
E Pai, nós queremos ser dirigidos, guiados pelo Senhor. Nós queremos buscar no Senhor o nosso norte. As atitudes que nós devemos tomar, as posturas que devemos manter e aquilo que nós devemos fazer, Pai. Só o Senhor sabe o que é o melhor para nós. E nós não queremos as nossas boas ideias, nós queremos, Pai, a Tua direção. Pai, nós queremos que a Tua vontade se estabeleça em nossa vida. E que a nossa vontade se submeta à Sua vontade. E que a nossa vontade seja fazer a Sua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor está conosco. Nós Te adoramos. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te engrandecemos. Sim, Pai, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Que o Teu nome está acima de todos os nomes. Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pai, nós queremos Te adorar e Te exaltar e reconhecer que o Senhor sabe o que é o melhor. O Senhor sabe a direção de todas as coisas, os tempos de todas as coisas. Pai, os oceanos cabem na palma das Tuas mãos. O Senhor é o Criador dos céus e terra. O Senhor é que nos fez. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós necessitamos. O Senhor conhece a nós mesmos muito melhor do que nós. Por isso, Pai, nós queremos reconhecer que as nossas vidas, estando nas Tuas mãos, estão muito mais seguras do que em nossas próprias mãos. Pai, nós queremos reconhecer que a percepção do Senhor é muito mais alta, muito mais sublime do que a nossa percepção. Por isso, Pai, mais uma vez, nós queremos reconhecer que nós dependemos do Senhor e podemos confiar plenamente no Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez que podemos declarar que o nosso futuro está em Tuas mãos. E por isso podemos agir hoje, no aqui e agora, firmes, constantes, sabendo que é o Senhor que nos dirige. Pai, que nós possamos quebrar o nosso pensamento egoísta de olharmos só para nós e buscarmos realmente, Pai, o melhor. Pai, o melhor dessa nação. Pai, nós não sabemos. Nós não temos o conhecimento todo da questão. Mas o Senhor sabe como essa nação está. Pai, nós declaramos a Tua intervenção sobre essa nação. Nós declaramos a paz não apenas para Jerusalém, mas declaramos a paz sobre o Brasil. Declaramos o Teu falar, o Teu agir. Pai, nós reconhecemos que acima de tudo isso que nós vemos na mídia está o Senhor. Pai, nós declaramos ao Senhor, Pai, que nós não estamos alegres, não estamos felizes com a maneira como tem sido governada essa nação. Mas, Pai, não somos nós que vamos amaldiçoar os nossos governantes. Nós vamos abençoá-los, Senhor, e permitir que o Senhor haja na vida deles. Pai, e aquele que não merece estar ali, que o Senhor o tire. Aquele que não merece estar ali, aquele que não deve estar ali, que o Senhor tome a circunstância nas Tuas mãos. Pai, se o Senhor quiser usar a Sua nação para isso, usar os Teus filhos para isso, nós estamos aqui. Mas nós queremos buscar a sabedoria do Senhor para agirmos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, não é as nossas ideias, não são as nossas críticas, não são os nossos julgamentos, Pai. Nós declaramos que nós sabemos que é o Senhor quem julga. E nós confiamos naquilo que o Senhor vai fazer. Isso vale, Pai, para a nossa nação, vale para o nosso local de trabalho, vale para os nossos relacionamentos. Nós queremos buscar o Senhor e entender do Senhor aquilo que o Senhor tem. Não queremos sentar e cruzar os braços. Não é isso que queremos, Pai.
Esperar no Senhor quer dizer declarar a nossa esperança no Senhor. E é isso que nós fazemos. Obrigado, Pai. Obrigado pela segurança que podemos ter, sabendo que a nossa vida está em Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Obrigado que ao sairmos daqui, tudo isso continua conosco. A Tua fidelidade, a Tua paz, a Tua companhia, a Tua direção, continua nos dirigindo, Pai. Nós sabemos que o Senhor não é um Deus de prédios, e sim Deus de pessoas. Por isso, ao sair, a Tua igreja sair daqui, o Senhor vai com cada um de nós. Obrigado por isso, Pai. Obrigado que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai, que é em nome de Jesus que nós somos mais do que vencedores. É em nome de Jesus que tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, nos declaramos filhos Teus, Pai. E sabemos que o Senhor nos abençoa e o Senhor nos guarda. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz. Deus te abençoe, querido.